Bom dia, autoras e autores. É uma alegria estar com vocês, mesmo que na forma de um fantasma de imagem e som. Estou vibrando muito com a possibilidade desses encontros entre autoras e autores, a possibilidade de compartilhar os textos literários e, enfim, no horário que vocês vão estar se reunindo, provavelmente eu vou estar dentro da reunião do meu grupo de pesquisa, mas eu não queria deixar de participar de alguma maneira comentando os textos que o querido Larrique nos enviou. Bem, então, sobre os seus textos, Larrique, queria dizer que, assim, eu gostei demais e gostei muito porque há uma perspectiva, vamos dizer assim, deceptiva nos contos, né? Pelo menos para mim. Eles chegam como contos muito curtos e simples, mas até onde eu pude entender, né, até onde eu consegui ler os contos, no sentido da minha compreensão deles, da minha leitura, eu percebi ali contos de tese. Né? O que que eu estou chamando de contos de tese? São contos que promovem uma certa dramatização narrativa de algumas teses da psicanálise. Então, o primeiro conto do Casamento Feliz, talvez uma referência mais direta, né, a, a essa ideia que Freud trabalha num texto chamado A Depreciação na Esfera do Amor. E nesse texto ele faz essa alusão ao feliz casamento entre a garrafa e o bebedor. E no segundo conto, talvez mais enigmático e mais complexo, eu vi ali referências à teoria lacaniana, especificamente no que diz respeito à teoria do grande outro, da angústia, da relação com o desejo do outro. Me lembrou uma passagem que eu acho do Seminário 7 de Lacan, em que ele diz que a existência humana é estar condenado a passar a vida inteira tentando decifrar o desejo de um grande outro que não existe. E acho que você foi muito hábil em ambos os textos, né, de realizar essa construção ao mesmo tempo simples, direta, mas também com várias sutilezas, né, em que essas teses são desenvolvidas através do conto. Então, achei assim bastante interessante do ponto de vista do procedimento, o procedimento que você adotou. Vou abrir aqui para poder fazer algumas observações do texto. Sobre o primeiro conto, Casamento Feliz, achei muito interessante essa forma de começar. Nos dois contos eu vou observar isso, né? Os começos, né? Essas formas de começar a narrativa. E você dá um começo abrupto, né, pra gente. Você diz, começou assim. Né? O Fábio chega em casa mais cedo e tinha um homem em sua cama. Quer dizer, toda essa cena, né, que é colocada, na qual ele se depara com um homem cujos elementos apontariam aí para a uma certa alusão à suposta maior virilidade desse homem que estava na cama com a esposa dele. Enfim. E o desenvolvimento, né, da narrativa, eu acho que vai numa direção assim muito interessante, né, desse suspense
um pequeno suspense de um parágrafo, né, em que você faz essa prosopopeia, né? Prosopopeia significa essa constituição de características humanas, né, a um objeto não humano. Criar um rosto, na verdade, seria literalmente o sentido de prosopopeia. E aí nos é revelado, então, que essa figura, essa companhia especial que tem esse beijo intenso e ardente é a garrafa. Então, assim, esse pequeno suspense, acho que ele tem um efeito muito interessante no conto, né? Logo depois você vem com... É um conto muito curto, né? Mas você já vem com a questão da preocupação da família, né? E a relação, e aumentando um pouco esse espectro de prosopopeia, né? Como se a bebida fosse uma parceira que, vamos dizer assim, que sugasse completamente a presença do Fábio, causando preocupação nas outras pessoas que estavam por perto. Bom, ao final, né, você deixa essa possibilidade, você, né, constrói essa possibilidade de uma continuidade, né, dessa relação com a garrafa através desses encontros ocultos, né, o que eu achei muito interessante. Mas a última frase, né, eu fiquei me perguntando, afinal, somente aqueles beijos tonteantes faziam o Fábio esquecer que tinha um coração que doía. Bom, eu fiquei assim só com essa coisa desse trecho, porque eu acho que o conto ele vai num desenvolvimento, né, que em vários aspectos ele subverte uma certa visão comum, né, que a gente tem sobre a bebida, né, de alguma maneira. Por que que eu acho que há essa subversão? Enfim, você fala de um vazio, né, que dói no peito do Fábio quando ele não está encontrando com a bebida. E depois, esse poder que a parceira tinha de fazer o Fábio esquecer que ele tinha um coração que doía. É só uma sugestão, eu acho que o conto está fantástico da forma como está, né? Mas eu acho que também poderia ser pensado uma certa continuidade aqui, né? Nesse aspecto da subversão dessa visão. Enfim, a falta da bebida faria essa dor do vazio aparecer, né? Mas também a presença da bebida faz ele esquecer que ele tem um coração que dói. E eu fiquei me perguntando aqui nesse ponto, bom, seria possível a gente tentar dar conta, né, dessa experiência de alguma maneira, vamos dizer assim, a partir de todos os elementos que são colocados numa relação amorosa, né? Será que essa relação com a garrafa, com o álcool, também não podia ser aí esse preenchimento, né, e essa alegria que ele encontra, né, nas próprias relações amorosas, ou supostamente encontraria nessas relações amorosas, né? Enfim, toda relação amorosa não seria uma forma de esquecer uma frustração amorosa anterior também? São algumas perguntas que o seu conto deixou para mim. E parabenizo, assim, eu gostei demais da, da forma como você atingiu esse resultado, né? A sua maneira de escrever, muito elegante, muito concisa. Fiquei encantado. E agora gostaria de falar um pouco sobre o conto Príncipe Williams e a Torre.
Esse começo também achei muito interessante, esse começo, esse procedimento, né, do início do conto através de uma lista, né, de uma lista de figuras e elementos reais, rei, rainhas, coroas, família real, príncipes, princesas, móveis, móveis reais, cortinas, tapetes, camas, jardins reais, palmeiras, lagos, arbustos, grama, realeza, duque, marquês, conde, visconde, barão, súditos, castelos, muros. Né? E você termina com a palavra muros, que eu acho que dá esse efeito, né, de uma, vamos dizer assim, de todos esses elementos, esses substantivos que vêm aí envoltos, né, encerrados dentro desse último substantivo que são os muros. Bom, e aí você começa desenvolvendo então essa ideia desse personagem, né, que é o Príncipe William, tomado por esse incômodo súbito. Aqui eu acho que tem várias, vamos dizer assim, tem várias remissões interessantes, né? Claro, a história do próprio do seu conto, mas isso repete também um elemento mítico, vamos dizer assim, né? A história do Gautama Buda também, vamos dizer assim, se cruza com essa mesma ideia, né? De alguém que sofre de uma estranha inquietação, né? De estar encerrado dentro de uma vida palaciana, né? Da alta corte, e resolve sair para ver o mundo dos súditos, vamos dizer, o mundo de verdade, de alguma maneira. E lá ele vai encontrar a doença, a fome, né, a morte. E, enfim, é esse o percurso que leva Gautama, então, a procurar essa iluminação, porque ele conhece, né, ele tem essa vida luxuriante, depois vai conhecer a doença, a morte e a fome de maneira tão incisiva. Mas, de toda maneira, seu personagem, então, tem essa ânsia, né, de sair desse mundo artificialmente harmônico, né, da vida palaciana e conhecer, vamos dizer assim, o mundo de verdade fora daqueles muros, né? Como você diz tão bem, assim, longe daqueles muros tão altos quanto a soberba daquela gente. E aí ele se depara com a torre. Eu achei fantástico isso, né? Porque você faz uma descrição, vamos dizer assim, muito objetiva dessa torre, né? Ela tem 15 metros de altura e ela está construída em rocha de cinza escuro. E aí, assim, uma frase, um aspecto, assim, pequeno, mas que dá um efeito muito grande, né? Eu vou ler aqui essa, dessa descrição da torre, que é: não tinha porta, e de cima de seu cavalo só podia ver uma modesta janela lá no alto da torre. Ou seja, o único pequeno elemento em que ele poderia talvez entrever ou ter esperança de entrever uma presença humana. E aí você vem dizendo: fazia sol, mas da janela impunha-se somente sombras. Eu achei isso aqui genial para os efeitos que você consegue alcançar, né? Fazia sol, mas dentro daquele lugar onde eu poderia, de alguma maneira, né, sondar algo de uma presença humana, de um desejo humano, somente as sombras se impunham. Interessante é que essa torre, né, ela se torna um local de meditação para o William. Ele vai para a torre com frequência para pensar. E ele pensava sobre tudo, insistentemente sobre a vida. Gostei também dessa ideia, né? Que ele ia para um lugar para pensar sobre a vida. Mas aí, subitamente, e aí acho que entra essa questão da tese do conto, né? Se a gente pensar a tese lacaniana, qual que é a tese lacaniana? É que, de alguma maneira, a nossa fantasia é uma invenção, né? Uma invenção criada por nós, uma invenção que a gente faz do desejo do outro. E é exatamente isso que o príncipe William faz. Né? Um dia, envolto em turbilhão de pensamentos, algo lhe rompeu. E se houvesse uma princesa no alto da torre?
né? Ele inventa não só o desejo do outro, mas inventa esse outro também, que supostamente estaria no alto dessa torre. E a partir da invenção desse outro, e aí eu acho muito interessante nesse aspecto da tese, né? Porque, pensando freudianamente, nossos encontros com o outro são sempre reencontros. O dia amanheceu. Então, assim, é como se nós inventássemos esse desejo primeiramente, né? Esse desejo de um outro, e depois partíssemos para encontrar alguma correspondência dessa invenção com as pessoas que a gente encontra no mundo, né? Com as possibilidades que a gente encontra no mundo. E aí ele constrói essa fantasia, né? Acho interessante também, você coloca de qualquer forma o príncipe estava certo de que ela era a mulher da sua vida e que ao lado dela poderia construir uma vida diferente. Ou seja, ele inventa o desejo, ele inventa um outro, ele inventa um desejo de um outro e toda uma possibilidade de uma drástica mudança subjetiva a partir desse encontro com esse outro. Enfim, aí ele tenta alcançar, né, essa interessante porque a torre é esse objeto frio, parado, né, que está ali, mas que por trás dele haveria, né, esse suposto objeto de desejo, né, essa presença, suposta presença humana, que seria esse objeto que o William deseja tanto, mas essa presença humana nunca pode ser, esse desejo humano nunca pode ser alcançado diretamente, né? Ele, ele é visto a partir desse anteparo que é a torre. E aí ele vem com essa ideia, né, genial, que é ele tenta subir na torre, não consegue, vem com essa ideia genial. Bom, se ele conseguir seduzir a princesa lá de baixo, né? E aí ele inventa não apenas a princesa, o objeto de desejo, não inventa apenas o desejo dela, mas inventa também uma imagem de si mesmo, que seria essa imagem vista pelo objeto desejado, né? Então ele inventa aqui nesse momento, mas e se o outro me visse de uma determinada perspectiva, que fosse uma perspectiva sedutora, que fizesse com que ela então pudesse descer da torre por conta própria, pelo seu próprio desejo, né? E novamente esse elemento da tese também, né? Em que a gente vai formular a noção de que o desejo é sempre um desejo do outro, sempre desejo do desejo do outro. Nessa, vamos dizer, essa formulação hegeliana, né, dentro do pensamento de Lacan, em que o desejo se torna essa pura negatividade que é capaz de inventar essa positividade do desejo do outro, que é isso que a gente, no final das contas, deseja, né? Quem sabe existisse essa porta oculta que só se abre por dentro, né? Essa porta oculta que só se abre por dentro nas várias torres com as quais a gente se depara na vida é uma metáfora assim tão interessante. Ou ela se dispusesse de alguma forma a descer pela janela, afinal ela estaria lá embaixo. Ele estaria lá embaixo para segurá-la em seus braços com todo o seu amor. Enfim. E aí o conto termina com assim, com essa conclusão, né, dessa primeiro assim essa atividade que o príncipe leva até a exaustão na tentativa de conquistar a princesa, né? Do que ele imagina que seria algo que conquistaria essa princesa ou esse desejo. Então, do que ele imagina seria a artilharia e depois ele teria que imaginar outras e outras coisas, né? Enfim, nessa demanda incessante que nós mesmos criamos para nós de decifração do desejo de um outro que não existe, né? Quem sabe no dia seguinte. É ótimo, assim, eu achei muito cheio de ironia, muito cheio de humor também, né? E ao mesmo tempo leveza. Parabéns pelo conto, Larrique, assim, eu achei genial. Acho que é isso, é um conto que, sabe, assim, que eu utilizaria talvez, né? Utilizar uma palavra ruim para falar de um texto literário, mas enfim, na falta de uma palavra melhor,
uma palavra que eu utilizaria, um conto que eu utilizaria, por exemplo, numa aula de psicanálise para poder ilustrar, dizer para os alunos, né, um pouco do que significa essa invenção, né, do desejo do outro como operação fundamental, né, e justamente essa formulação na qual Lacan pensa angústia, né, não como um afeto completamente desligado, né, de significante como Freud pensava, mas angústia justamente quando o desejo do outro se torna é, totalmente enigmático, né, em que a gente tem poucas pistas para compreender o desejo do outro e não sabendo o desejo do outro, a gente, por tabela, né, de modo relacional, a gente acaba também não sabendo quem somos nós mesmos, ou como nós temos que ser, ou como nós temos que nos comportar. É isso. Parabéns pelo conto e agradeço pela oportunidade de poder lê-lo em primeira mão. E um abraço para todos vocês. Desculpa 20 minutos aí de falação. Um abraço.